Boa tarde, sexto ano. Vamos para mais uma correção às páginas 45 e 46 do seu LD, não é isso? Em que a gente vai abordar a mais um item de operações com números decimais. Em especificamente, a divisão desses números, correto? A potenciação vai ficar para uma próxima aula. Na questão 1, a gente tem o seguinte, deixa eu achar minha caneta aqui, tá? Vamos de preto, vamos de vermelho que é mais prático. O que acontece? A gente tem 3 dias da semana. No primeiro é segunda e terça-feira, tá? Sessões 2D e sessão 3D. O do meio é o de quarta-feira. E o último é de quinta a domingo, mais os feriados. Então, de quinta a domingo e feriado, são cobrados essas tarifas aqui, ó. Na letra A, ele relata sobre a Lei Federal de número 12.933, que foi criada em 1 de 12 de 2015. Essa lei diz que algumas pessoas têm direito à meia entrada. O que isso significa? Meia entrada significa que a pessoa vai pagar apenas a metade do valor. No item B, é para se pesquisar quais pessoas são beneficiadas com essa lei. Quais são? São os estudantes matriculados, né? Tá aqui, ó. Acho que não precisa eu ler. Se alguém quiser, vai dar pausa aí no vídeo e copiar. Uma coisa que foi novidade para mim, não era novidade que portadores tinham direito. Mas o que eu não sabia era que ele tem direito também a um acompanhante, que também não, que paga só meia entrada, tá? Na letra C, eu quero saber quantos reais um estudante pagará pelo ingresso do cinema na sessão 3D de uma segunda-feira. A sessão 3D são R$ 27,30. Mentira, R$ 27,00. Como ele vai pagar meia, então são 27 dividido por 2, que dá R$ 13,50. Anotem suas dúvidas, porque a gente tem aula virtual. Se você tiver dúvida em como efetuar a divisão ainda, a gente conversa lá. Na letra D, um grupo de 5 estudantes foi ao cinema numa sessão 2D das 13 horas de domingo. Quantos eles pagaram no total pela compra dos ingressos? Vem duas perguntas no único item, né? E quanto gastariam a mais caso tivesse optado pelo 3D, no mesmo horário, ou seja, 13 horas de domingo? Bom, se são estudantes, eles pagam meia. Até às 15 horas, o 2D são R$ 21,00. Então, cada estudante vai pagar R$ 10,50. Como eles são 5, eu vou multiplicar 5 vezes os R$ 10,50. Encontramos o valor de R$ 52,50. Esse é o valor que ele vai pagar pela sessão 2D às 13 horas de domingo. Na segunda pergunta, eu quero saber quanto eles gastariam a mais se tivesse optado pela 3D. A 3D custa 29, mas o estudante paga meia. Então, é 29 dividido por 2, 14,50. Sendo 5 estudantes, então eles gastariam 5 vezes os 14,50, que daria um total de R$ 72,50. Para saber quanto se pagaria a mais, eu tenho que pegar R$ 72,50 e tirar os R$ 52,50. Fazendo essa subtração, a gente vai obter um valor de R$ 20,00 a mais. Na questão 2, a Érica está com uma dúvida. Ela dividiu 8 décimos por 2 centésimos e encontrou 40. Ela está meio que assustada, porque ela dividiu 2 decimais e encontrou um número natural. E isso é mais do que natural. Por quê?
A ideia de divisão é quantas vezes cabe. E o 2 centésimos cabem 40 vezes em 8 décimos. Mas para explicar, eu quero saber se a resposta está certa ou errada, você vai dividir 8 décimos por 2 centésimos. Se eu dividir 8 décimos por 2 centésimos, o que você tem que observar que nós já conversamos? Duas casas decimais no divisor, né? Duas casas, e aqui eu só tenho uma. Para ficar igual, eu acrescento 0, fico com 2 e 2. Eu posso eliminar a vírgula. Se eu elimino a vírgula, esses dois zeros não faz mais sentido. Então, eu vou ter 80 dividido por 2. E 80 dividido por 2 são 40. Então, a resposta da Érica está certíssima. E aí, na questão 3, ela aborda a ideia do cálculo mental. Uma das ideias da divisão é igual, já disse no item 2, é quantas vezes cabem. Então, a gente pode calcular mentalmente a partir daí. É claro que tem opções que não são fáceis, mas nesse caso é simples. 1 dividido por 0,5, a ideia é quantas vezes 0,5 cabe em 1. Cabe 2 vezes. Então, 1 dividido por 0,5 são 2. 1,2 dividido por 0,2, quantas vezes 0,2 cabe aqui, ó? Basta você contar, né, de 2 em 2 décimos. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2. Se você observou bem, eu contei 6 vezes, apareceu 6 vezes o 0,2. Então, essa divisão vai ter como resposta 6. 2 dividido por 2 décimos é quantas vezes 2 décimos cabem 2? Cabe 10 vezes. 1 dividido por 0,25, 4. 10 dividido por 2,5, 2,5 cabe 4 vezes. 2 dividido por 0,8 pode ficar mais complicado, porque 0,8 mais 0,8, 1,6. Eu quero chegar em 2. Se eu contar mais 0,8, eu chego em 2,2. Então, quer dizer que só cabe mais 0,4. Então, cabe 2 vezes e meia. 3 dividido por 1,5, 2. 10,5 dividido por 3,5 são 3. É muito bom quando a gente faz essa ideia aí de quantas vezes cabe, às vezes facilita cálculos. A questão 4 tem um pacote de papel higiênico e falou que o preço dele é de R$ 8,64 e ainda contou que ele vem com 4 rolos e ainda que cada rolo tem 54 metros. Qual é o preço de cada rolo? Bom, se 4 são R$ 8,64, para descobrir o valor, basta eu dividir 8,64 por 4. Olhando as casas decimais de dividendo e divisor, quem é o dividendo? 8,64, o divisor é 4. Duas casas decimais, nenhuma. Vou acrescentar 2 zeros. Eu vou falar assim que eu acho que memoriza melhor. Tira a vírgula, 864 por 400 são 2, vezes 400, 800, sobram 64, vírgula, vira 640 décimos. 640 décimos dividido por 400 vai dar 1. 1 vezes 400 são 400, sobram 240, não é isto? Então, transformando em centésimos, 2.400 vai dar 6 e sobra 0. Ou seja, cada rolo de papel vai custar R$ 2,16. Na letra B, quanto custa 1 metro? Cada rolo tem 54 metros. E cada rolo custa R$ 2,16. Então, eu tenho que dividir R$ 2,16 por quem? Pelo total de metros em cada rolo, que são 54.
duas casas decimais no dividendo. Coloco duas casas decimais no divisor e elimino a vírgula. 216 por 5.400, eu vou ter zero inteiro, 2.160 décimos, que também não dá para dividir. Então, décimos é zero. Transformo em milésimos, vou ter 21.600 dividido por 5.400, que vai dar 4. 4 vezes 5.400 dá 2.000. 21.600 e sobra zero. Então, o preço de cada metro é de 4 centavos. Na questão 5, efetue as divisões até obter resto zero. Bem, pessoal, aqui nessa questão, eu vou colocar os resultados para você, tá? Aqui, ó, letra A, 8 dividido por 0,25, lembrando que são duas casas decimais, então aqui eu tenho que pôr 2 zeros, eu fico com 800 dividido por 25, que dá 32. Na letra B, o dividendo tem duas casas, o divisor só tem uma. Se tem duas, eu vou acrescentar um zero. Então, eu vou ter 5.346 dividido por 1.650. Mais uma vez, se for dúvida como efetuar a divisão, anotem, tá? E me aciona. Na letra C, ó, 4 casas, 2 casas. Então, para que fique igual, você coloca mais 2 zeros, aí perceba que a vírgula sumiu. Eu vou ter 61.866 dividido por 6.300, que dá 9,82. Não façam na calculadora, tá? Porque na prova não tem calculadora. Aqui 3 casas, aqui 2. Para ficar igual, eu acrescentei um zero. Aí eu eliminei a vírgula, certo? Ficou 7.224 dividido por 12.040, 0,6. 2 casas, uma casa. Eu acrescentei um zero, viraram 2. Aí eu eliminei a vírgula. Resposta, 7,9. E a letra F, 2 e 2. Quando é igual, você simplesmente esquece a vírgula e divide normalmente. Então, 228 dividido por 6. Porque quando eu tiro a vírgula, esses 2 zeros não têm razão para existir. Então, a resposta, 38. Na questão 6, se 4 potes de iogurte custam 11,32, quanto custam 2 potes? 2 potes é a metade do conteúdo todo. Então, para ser justo, né? Quanto custaria 2 potes? É a metade. Então, é a metade de 11,32, ou seja, 11,32 dividido por 2. 11,32 dividido por 2. Para eliminar a vírgula, o que você faz? 1.132. Só que eu eliminei a vírgula, eliminei 2 casas. Então, aqui eu tenho que acrescentar 2. 1.132 dividido por 200. Você vai encontrar R$ 5,66. A letra B, nós temos 2 opções. 2 potes custa R$ 5,66. Eu quero saber o preço de 10. O 2 cabe 5 vezes em 10. Então, seria 5 vezes 5,66, que são 28,30. Ou a gente pode descobrir o preço de cada um. Para descobrir o preço de cada um, é 11,32 dividido por 4. E 11,32 dividido por 4 é 1.132 dividido por 400. E 1.132 dividido por 400, você vai encontrar R$ 2,83. Aí você multiplica pela quantidade que você quer, que são 10. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula à frente, uma casa.
Então, 28,30 do mesmo jeito. A questão 7. Uma empresa construirá uma maquete de um prédio que tem 102,5 metros de altura. Se a maquete for 125 vezes menor do que o tamanho real, qual deverá ser a altura? Se é 125 vezes menor, então eu tenho que dividir a altura, né, padrão, a altura real, por 125. Quando eu dividir isso, eu vou ficar com 1.025 dividido por 1.250. Por quê? Porque para eliminar a vírgula, eu tenho que acrescentar um zero. Efetuando a divisão, você vai encontrar 0,82 metros. Se você quiser transformar para centímetro, como o centímetro é 100 vezes menor que o metro, de metro para centímetro você multiplica por 100. Ou seja, você vai ter 182, 82 centímetros a altura na maquete. A questão 8 é pessoal, né? Eu vou deixar. Questão 9. A Organização Mundial da Saúde, né? Ela recomenda que a população consuma no máximo 50 gramas diárias de açúcar, ou 18,25 quilos em um ano. A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação informa que os brasileiros vão além desses valores. No Brasil, o consumo médio é de 30,07 quilos de açúcar por pessoa por ano. Com base nesses dados, responda as questões. A. Quanto de açúcar aproximadamente cada brasileiro consome por dia, considerando um ano com 365? Faça a aproximação com 4 casas decimais. Nesse caso, ele consome 30,07 por ano. Eu quero saber por dia. Então, o que você vai ter que fazer? 30,07 dividido por 365, ok? Eliminando as casas decimais, o que eu vou ter? Se eu elimino aqui, eu eliminei 2. Então, vou ficar com 3.007 dividido por 365. Quando você fizer esses cálculos, você vai encontrar, e não é 365, porque eu eliminei duas casas, então tem que colocar 2 zeros. Estava esquecendo dele já. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar esse valor, ó. Vou colocar ele aqui. 835. Se eu tivesse escrito, adiantava a minha vida aqui. Ele quer com aproximação de 4 casas. Se você vai olhar, 1, 2, 3, 4. Então, quero arredondar para cá, ó. Você vai olhar o que está depois, que é o 8. O 8 é maior do que 5. Então, para eu eliminar aqui, eu vou acrescentar um aqui, ó. Então, ao invés de 0,0823, vai ficar 0,0824. Essa é a média do consumo diário. Letra B. O consumo diário do brasileiro equivale a quantas vezes o recomendado pela OMS? 82,4 dividido por 50. Por quê? Deixa eu ver aqui. Quanto de açúcar? 300 aproximadamente. Ok. A Organização Mundial recomenda que a população consuma no máximo 50 gramas
diárias de açúcar, certo? Então, 50 gramas de açúcar, aqui a gente encontrou foi quilo, correto? Então, para eu saber, eu tenho que dividir isto por 50. Mas, como aqui é quilo e a organização fala em gramas, eu tenho que transformar, né, quilos para gramas. Para isso, eu tenho que multiplicar por 1000, porque em 1 quilo tem 1000. Se eu multiplico por 1000, eu vou deslocar 1, 2, 3. Então, são 82,4 gramas dividido por 50. Quando eu efetuar essa conta, não é? Transformando aqui, eu vou ter 824 dividido por 500, que dá 1,648 a mais do que o recomendado. Fazer essas contas, né, manualmente dá trabalho, mas é necessário que você saiba. Então, se tem dúvida, anote para a gente sanar essas dúvidas na próxima aula. A questão 10, eu vou colocar respostas para vocês, porque vai ficar meio extenso. Tá lá a letra A, 23,33, a letra B, tá? Lembrando sempre, aqui, ó, divisões apresente o quociente com aproximação de 2 casas decimais. Então, você vai ter que fazer a divisão até pelo menos a terceira casa, porque aí você vai arredondar da terceira para a segunda, ok? Então, faça suas divisões até a terceira, que senão você não consegue arredondar. Letra C, 4,76. O D, 46,77. A letra E, 0,78. E a letra F, 55,56. Então, paramos por aqui. Até a próxima aula e anotem suas dúvidas, tá ok? Tenham uma excelente tarde. Fiquem com Deus.